Thaís vai agora chegando a nossa quinta convidada de hoje, que vai compartilhar experiências de um tema também legal, tá? Você espera aí que a gente vai começar agora, tá? Thaís, brigadão por você ter aceitado, viu? Brigadão por ter aceitado. Hoje, dia 30 de setembro, um dia importante, especial para a comunidade surda mundial, não é verdade? E você está aqui junto com a gente hoje. Vamos chamar também o tradutor e intérprete, Lucas, que vai estar auxiliando, fazendo a voz. Agora, Thaís, olha só. Thaís é modelo, digital influencer e também é Miss, tá? E o tema dela, qual vai ser o tema dela? Como a autoestima pode influenciar a sua vida, hein? Agora é com Thaís, ó. O tempo é todo seu. Primeiro, eu queria agradecer ao Estevam, sabe, a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Então, agradeço demais ao Estevam o convite, né, por ter estado aqui comigo nessa questão social, essa causa social, e também, né, ao intérprete, Lucas. Esse é o meu sinal. Ao Lucas, por estar aqui, né, na questão do mês, né, comemoração, dia 26, o dia do surdo. O mês de setembro é um mês muito importante, né? E agora no dia 30, o Dia Internacional do Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais, tanto os surdos quanto os ouvintes. Parabéns a todos nós. Então, é um dia internacional do surdo também. Parabéns a todos os surdos, a toda a comunidade surda mundial e também a do Brasil. Hoje, primeiro eu queria explicar a vocês, né, sobre as questões muito importantes, sobre as questões visuais, né, e também enquanto pessoas, das deficientes visuais, na realidade, também aos surdos. Referente à moda, cabelo, né, e por quê? Então, dessa questão de trazer essa blusa bonita e esses dois colares e tudo mais. Então, e por que, então, atrás essa questão da parede cinza? Hoje eu queria explicar, então, nesse contexto para vocês, a questão da voz também da autoestima. E eu preciso da voz? Não, deixa eu explicar primeiro. O mês de setembro, então, gente, ele tem 3 cores muito importantes. A azul, que é referente ao Dia do Surdo, o amarelo, que fala sobre conscientização, né, da saúde e prevenção ao suicídio, e também o vermelho, sobre as lutas dos direitos das pessoas sem os membros, né, superiores. Isso é muito importante. São 3 cores muito importantes no mês de setembro. São datas especiais, ok? Então, vamos aproveitar, então, também para explicar um pouquinho sobre essa questão da voz. E também da autoestima. Então, primeiro, falando sobre voz, né? Vamos lá. É muito importante, né? É muito orgulho essa questão do Setembro Azul, dar voz aos surdos, na realidade. Entender o que é essa voz. O que é trazer a voz? Precisa usar o aparelho fonador? Nem sempre. Então, a gente precisa, por exemplo, como vocês já têm debatido aqui na questão social, vocês ouvintes também, né? A questão de inclusão, de inserção da pessoa surda nesse contexto. Então, o surdo, ele principalmente, ele vai ser uma questão de aceitação, de representação, né? Da sua identidade, do seu direito de ser surdo. Então, a sua voz precisa ser explicada, sabe? Precisa de informação, que as pessoas percebam esse contexto histórico, como que isso tudo acontece. E eu vou mostrar para vocês como, então, um surdo pode ter voz. Então, eu nasci surda, profunda, geneticamente, né, na minha família, desde crianças, experiências, né, lá no Paraná. Na minha cidade, Umuarama, uma cidade, né, do interior, de mais ou menos 400 mil habitantes, né, que é a população da minha cidade. Então, eu comecei a minha trajetória desde criança sendo estimulada a tudo isso. E eu lembro, então, que assim,
todo o contexto, né, todas as questões falando sobre mim, sobre a questão da moda, né, por ser a primeira também, todas as minhas lutas, os direitos, sabe, de ter um intérprete dentro da faculdade, e tantas outras questões, né, foram muitas lutas que foram sendo travadas. Eu lembro que a minha mãe, sabe, lutava muito junto comigo nesse contexto, não é porque eu era surda, né, então tinham todas as outras questões históricas, informações também. Então, lá na minha cidade, eu era a primeira, praticamente a única surda modelo, né? Não tinha, antes de mim não tiveram outros. Então, eu praticamente abri as portas, eu comecei todo esse trabalho, sabe, de influenciar nesse contexto lá na minha cidade. Então, muitas pessoas hoje já sabem, né, sobre mim. Às vezes eu nem lembro delas, mas a questão do empoderamento, da representatividade, de ser a pioneira nesse contexto lá na cidade, enquanto surda, modelo, tudo isso também fez com que eu pudesse entrar, né, como primeira modelo, né, de uma forma maravilhosa, dentro do contexto de ouvintes, da comunidade ouvinte, eu ser a única surda. E também quebrar um pouco dessas barreiras, né, que existem. Por quê? Porque nós surdos podemos ser iguais, sabe? Nós temos esse direito da igualdade, de entrar nos mesmos espaços, nós temos os mesmos desejos, os mesmos sonhos e queremos alcançar tudo isso. Não é um problema que limita a gente da audição. Nós temos o nosso corpo perfeito, como todas as outras. Nós podemos ter as mesmas atitudes que as outras pessoas fazem. Vocês entendem que os surdos, então, qual seria a nossa voz? A nossa voz é a língua de sinais, a nossa representatividade. A gente começa nesse contexto. Então, esse é um primeiro pensamento relacionado à voz na sociedade ouvinte. Por quê? Até hoje, né, as pessoas ainda, a sociedade, sabe, também impõe isso de que a não aceitação de inclusão, não aceitam a inserção. Parece que a pessoa, né, é coitadinha. Uma depreciação, na realidade, né? É depreciativo esse contexto. Então, por isso, gente, eu já percebi, né, que a sociedade precisa ser influenciada. Então, essa questão do ser influencer digital, né? Esse é o sinal de influencer digital. E aí, por isso, então, explicar a vocês, ouvintes, para que vocês entendam que o influencer digital, como eu, por exemplo, né, sou, ele abre vários caminhos, ele mostra diversos caminhos. E também aconselha, sabe? Transmite as informações sobre a comunidade surda para essa questão da inclusão, de capacitação, sabe? Para que as barreiras, as lutas, elas possam ser minimizadas, sabe? E que aponte os caminhos em que, como influência digital, possa aconselhar, né, a sociedade a abrir os olhos. Então, eu lembro que antigamente, então, no Voz 3 existia, por exemplo, na questão da Miss e tudo mais, existia muito esse contexto, né, de ser a primeira, naquele momento, a primeira mulher surda no Brasil, sabe, no contexto mundial, né? Eu lembro disso antigamente. Muitos surdos perdiam esse tipo de informação, e eu sendo a primeira, a pioneira, né, naquele momento, abriu as portas, por exemplo, no Instagram, para que eu começasse, sabe? Porque eu gosto, na realidade, de transmitir esse tipo de informação, ajudar as pessoas, principalmente a comunidade surda da minha cidade, né, também, a ter esse tipo de informação, para que eles não percam as informações, mas que tudo isso pudesse não causar as barreiras de comunicação, né, as barreiras linguísticas entre as pessoas, ou, por exemplo, pela falta de acessibilidade com legendas. Então, eu entendi que eu precisava, então, a partir daquele momento, começar a trabalhar, né, pertencer à minha luta como modelo para quebrar esses paradigmas, sabe? Aqui em São Paulo acontece, por exemplo, alguns amigos, né, ouvintes, modelos também, me informam o quê? Que, como influencial digital influencer, as pessoas têm essa visibilidade, sabe? Às vezes em contexto de atraso, né, das informações, mas eu agradeço muito a eles, porque os meus amigos, ouvintes, eles me despertam a isso. Então, como influencial, digital influencer, eu acabo todo dia, sabe, compartilhando esse tipo de informações para que alcance mesmo as pessoas. E são vários tipos de informações, para que as pessoas entendam realmente como utilizar, né, esse contexto da mídia. Então, as pessoas às vezes não sabem, né? Uma ou outra pessoa não sabe como funciona esse passo a passo, como começou essa caminhada.
que aconteceu? Então, durante essa quarentena, né, do coronavírus, a pandemia do coronavírus, muitas informações, né, nas mídias sociais, nas redes sociais, chegam para a gente. E a gente precisa fazer o quê? Entender. Então, como digital influencer, é um tempo realmente muito importante, sabe, para disseminar as informações. Eu fico parada? Não. Eu vou à luta mesmo, eu começo a influenciar, a transmitir essas informações. Isso fica para baixo dos ouvintes? Não, um trabalho árduo mesmo, de parceria, para que isso aconteça, para que as barreiras, né, sejam quebradas. Então, eu abro as portas para que essas informações cheguem aos surdos, que eles consigam entender no tempo real, da mesma forma como os ouvintes. Isso é fácil? Às vezes a gente pensa em desistir, pensa que é difícil, né? Não, mas eu penso que a gente precisa realmente lutar pela igualdade entre os ouvintes e os surdos. Por quê? Todo mundo tem essa dificuldade, tem os seus sonhos, tem as suas dúvidas, né? E isso precisa ser também visto na comunidade surda. Eles também têm os seus sonhos, as suas dúvidas, os seus empecilhos. Então, por causa disso, é muito importante, gente, que o que aconteça? As pessoas tenham voz, seja dada voz às pessoas na sociedade. Então, essas questões de igualdade, sabe? Não existiu preconceito. A gente precisa pensar nisso, que é um tempo de inclusão. Então, entre surdos e ouvintes, todos têm a sua voz. E a voz do surdo, então, é a questão da língua de sinais, para que as pessoas visualizem, olhem para os surdos e percebam que existe essa luta, existem as conquistas. Os surdos também têm sonhos e vontades, têm seus desejos, sabe? Agora, falando sobre a autoestima, né? Isso é muito importante, gente, também, né? Então, muitas pessoas, sabe, às vezes eu percebo que falam, mulheres, né, nesse contexto, durante a quarentena, parecem que as mulheres são bonitas, né, me veem, assim, também felizes. Isso acontece com todo mundo? Não, isso não é uma verdade máxima. Depende muito, sabe? Tem mulheres que são muito bonitas, mas que se sentem felizes. E tem mulheres que são simples. Ok, ponto. E que também se sentem felizes. Isso também traz um contexto de igualdade. Você não pode pensar que só porque a vida de uma mulher é fácil, de repente, né, porque ela é bonita e ela é feliz o tempo inteiro. Não, gente, isso não acontece assim. Né? Existem tantas outras coisas por trás dessas situações. Então, isso é importante que a gente olhe para essas questões, sabe, próprias da autoestima de cada pessoa. Isso é próprio de cada pessoa. Então, parem de olhar para as pessoas, sabe, e apontar e dizer que, ela tem tudo, sabe? Ela não tem nada, ela não tem problema nenhum. Reclamar da vida, perdeu alguma coisa, sabe? É um tempo nosso, sabe, de se empoderar mesmo. Então, você precisa, sabe, querer para que no futuro você consiga realmente ser feliz, sabe? Mudar, ter essa transformação da vida, conquistar as suas próprias coisas. Isso é muito bom, gente. Então não fica pensando, sabe, que é só uma busca, procura por adaptação, por uma coisa melhor, sabe? Não, não se trata disso. É todo um equilíbrio, na realidade, né? Precisa aí de uma administração, por exemplo. Eu sou feliz, sabe? Por quê? Eu tenho a minha vida, e sabe, dentro da minha vida eu tenho a minha casa, a minha família, eu posso ir à rua, eu posso trabalhar, eu posso me esforçar, sabe, correr atrás, lutar mesmo, trabalhar para que eu consiga conquistar as minhas coisas, o meu dinheiro, sabe, meu salário, a minha vida, comprar as minhas roupas, comprar comida, sabe? Isso é muito importante, gente. E principalmente a nossa vida é muito importante. O viver é muito importante, sabe? Não só as coisas materiais, sabe? Não, isso não é uma questão, o objetivo, né, ser as coisas materiais, mas sim o viver. A vida, ela é o principal. Precisa existir autoestima nisso, no contexto de saber viver, qualidade de vida. Então, não é ficar triste porque não tem uma vida legal e ter a baixa autoestima. Então, ficar ansioso, sabe, nesse contexto. O que a gente precisa fazer, né? Pensar nessa questão também de suicídio. Não, gente, vamos lá, vamos viver. Não pense nessa questão de findar a vida, dar fim à vida. O objetivo, sabe, de sumir, não. A gente precisa continuar, sabe, lutando, buscando mesmo, sabe, um contexto para que as nossas vidas não tenham esse fim. É importante que vocês pensem, sabe, que eu tenho, né, meus momentos de felicidade na minha vida e agradeço por tudo isso.
Mas eu já também passei por dificuldades anteriormente, e agradeço também, porque lá atrás, essas dificuldades, né, me fizeram aprender, sabe? Me motivaram a ganhar experiência para conquistar os meus objetivos, sabe? Correr atrás das oportunidades e alcançar conhecimento dentro de todas essas questões. Então, eu explico que são diferenças. A questão da autoestima. A autoestima é uma questão intrínseca, né? Está dentro dos seus próprios valores, dentro da gente mesmo. A autoconscientização é uma questão de conhecimento próprio. Você mesmo se conhece, sabe? Você diz que você pode lutar, aceita os seus desafios, que você consegue, sabe? Você consegue ser os seus sonhos, você consegue, você quer correr atrás deles para que futuramente você consiga alcançar. E também, quando você se olha no espelho, sabe? Ai, sei lá, você se olhar assim, olhar o seu corpo, você precisa perceber isso. Que, às vezes, a questão do bullying, né, também, por achar que, eu sou gordo. O bullying, por ser magro, sabe? Também existe. Eu já sofri bullying com isso, gente. Porque eu sempre fui muito magra. Mas, vou fazer o quê? É o meu corpo. É o meu jeito, é a minha genética, sabe? Não tem para onde correr com esse contexto. E aí as pessoas me perguntam: você come pouco? Você é vegana? Sabe, várias perguntas são feitas. E eu digo: não, gente, isso não acontece. Eu não sou vegana. Eu como carne. Eu preciso de carne, né? Por conta das vitaminas B. Sabe, eu preciso por conta da estrutura do meu corpo. Então, não é só isso, eu preciso realmente comer carne. Então, se faltar a carne para mim, então, por exemplo, eu já comecei, sabe, tentar parar, né, comer menos carne, comer metade e tal. Mas eu amo os animais, sabe? Sou também ativista nesse contexto, né, das questões dos animais, na comunidade surda. Então, por isso eu já tentei, sabe, parar. Mas para mim não foi bom, sabe? Para minha saúde não foi legal. Então eu precisei voltar realmente a comer a carne. Por quê? Eu já estava acostumada, né, lá no sul, no Paraná, então é uma questão de respeito, sabe? Porque cada um precisa ser visto, sabe? Desse contexto. Uns comem carnes, outros conseguem parar, então isso é muito importante, que a gente não cometa bullying com relação às pessoas que são magras ou que são gordas. Vai de cada pessoa, gente. É uma sorte minha, né? Então, para cada pessoa, vai nesse contexto. Então, não cometam essa questão do bullying pela pessoa ser gorda ou pela pessoa ser magra, porque a pessoa é feia, sabe? Tantos outros contextos. Deixem isso de lado. Por exemplo, o bullying comigo, por exemplo, quando acontecia, por eu ser surda também. Então, eu precisei o quê? Me empoderar, sabe? Enquanto surda. E falar, né, sobre essas questões também em relação à oralidade. Quando as pessoas falavam rápido demais, eu falava: para um pouquinho, eu sou surda, sabe? E aí o ouvinte começava a perceber, né? Ficava meio que preso assim: como? Você é surda? Nossa, você não parece. Você é perfeita. Como assim? Você fala muito bem. Tantas outras coisas, né? Ok, gente. Não podem me desprezar, né, no contexto de ser triste e tal, tantas outras qualidades. Deixa isso de lado, sabe? Pensem nas coisas positivas. São tantos pontos positivos que eu sempre quis, sabe? Eu nunca, sempre desprezei esse tipo de fala, sabe? Esse tipo de influência, o bullying sobre mim. Então, desde criança, eu fui crescendo nesse contexto de inclusão na escola, sabe? E até hoje, esse momento, sabe? Eu vejo muito isso. Que as coisas, para mim, foram embora? Não. Eu continuo vendo esses contextos ano após ano. E essas coisas não foram embora. Mas eu, sabe? E aí eu penso que cada um de vocês, ouvintes, surdos, pessoas, sabe? Que não têm os seus membros superiores, cegos, surdos, e tantos outros. Vocês, sabe? Vocês precisam ter esse esclarecimento. E é muito importante que isso aconteça. Que vocês desprezem esse tipo de comentário e pensem naquilo que é positivo. Busquem, sabe, as conquistas de vocês. É muito bom que as coisas que são menores vocês deixem de lado. Precisa, por exemplo, compartilhar, sabe, esse tipo de informação sobre a autoestima, sobre olhar no espelho e se ver, sabe,
bonita mesmo. Então, às vezes, a pessoa tem manchas, tem acne, sabe? Tem orelha grande. Esse é o seu jeito, você é bonito. Então, não fique se olhando somente por fora. Agradeça por ser quem você é. Sabe? Leiam mensagens, sabe? Que as pessoas mandam. E eu vejo, sabe? Assim, você é bonito. E às vezes as mensagens ruins, os vídeos, sabe? Falando sobre coisas ruins, fofocas. Eu percebo e faço o quê? Eu descarto esses vídeos, esse tipo de mensagens ou de vídeos. Isso não me influencia, sabe? Por quê? Eu quero influenciar positivamente as pessoas. Então, esse tipo de influência negativa não me atinge. Então, eu preciso que realmente a gente consiga, sabe, projetar os nossos sonhos positivos, sabe, se esforçar, marcar, sabe? Essa questão do nervosismo, a gente deixa isso de lado, que a gente se esforce para que dentro desse período de quarentena também aconteça da gente ter essas questões positivas dentro de casa, sabe? Uma outra visão, né, que eu queria explicar também é a questão de características, de buscar as características daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente gosta, sabe? Para que a gente possa conquistar e fazer realmente. Então, eu me arrumo, sabe, para as pessoas, né, surdas e tudo mais, que as pessoas me vejam, falam que eu sou metida, que eu sou vaidosa. Não, gente. Por exemplo, então, eu me arrumo do lado de fora para que as pessoas me vejam, né? Mas as pessoas não sabem como eu sou por dentro, de verdade. Eu amo ajudar as pessoas, sabe? Principalmente os surdos, né? Também os ouvintes. Eu tenho paciência, sabe, em ajudar, sabe? É tudo muito. Eu sou muito simples. Eu sempre cresci assim, com muita simplicidade nas cidades por onde eu passei, né? Na minha cidade natal. Eu agradeço, sabe, a minha família porque me ensinaram a ser desse jeito. Eles me ensinaram muito esses contextos, essas coisas, de que eu não podia, sabe, fazer essas coisas que sejam erradas. Então, essa questão da comunicação também com a minha família, eu agradeço muito, porque é muito importante, sabe? Eu me comunico muito bem com a minha família. Existem tantos outros surdos que não conseguem, sabe? Porque precisam da oralidade, sabe? Fazendo vários cursos de Libras, precisam que as suas famílias façam cursos de Libras também para conseguir se comunicar. E aí, assim, eu sou uma surda oralizada, eu consigo me comunicar bem com a minha família na forma oral. Sim, consigo. Então, eu fui aprendendo, sabe? São várias outras questões, né, características da minha família. Então, a minha família é ouvinte, gente. E aí vocês, né, ouvintes, precisam, sabe, fazer o curso de Libras, realmente, para ajudar as pessoas surdas. Porque os surdos precisam de vocês, ouvintes, sabe? Para que ultrapassem as barreiras de comunicação, de informação. Então, não podem, por exemplo, falar, o surdo não sabe nada, né? Deixa ele de lado, é burro. Não, gente. Isso não pode acontecer. Vocês, ouvintes, precisam, sabe, auxiliar, dar as informações necessárias. Eu sempre lutei muito para tudo isso acontecer. Por exemplo, as legendas, né? Dentro do Instagram, gente, dos stories, do IGTV, né? Seja qualquer outro tipo de situação. Eu sempre peço isso, que vocês, sabe, coloquem legendas ouvintes. Porque até eu, sabe, eu preciso ter esse tipo de informação, de ajudar, sabe, os surdos a gerenciar como digital influencer o que está acontecendo. Porque não é só uma questão de beleza e de moda. Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que está acontecendo. E eu vou ajudando a elas nesse contexto de informação, de acessibilização. Esse é um problema, gente. Então, da gente ter mais empatia, de evitar, sabe, que as pessoas surdas tenham baixa autoestima, mas que elevem realmente a sua autoestima. E também para que a sociedade ouvinte, a comunidade ouvinte, é muito importante essas trocas existirem. Existir essa parceria, sabe, entre todo mundo. Então, para que aconteça de que um ou outro surdo fique triste, fique depressivo, não, isso a gente já falou, né? Então, tem muitos surdos que cometem suicídio, gente. É muito importante que vocês estejam atentos para tudo isso. Precisam amar, sabe, as pessoas, ter um amor próprio também, ajudar as outras pessoas. Só acabou o meu tempo, no tempo exato, né? Obrigado. Tem vários comentários.
Você vai fazer voz, Estevinho? Obrigado. Opa, sim. Vários comentários aqui, ó. Vários comentários. Mandou bem. Uma pergunta agora. Thaís, como você se sente influenciando a vida de várias pessoas? Como você se sente? Então, quando as pessoas, né, com influências negativas e tudo mais, às vezes eu fico triste, né, nesse contexto. E aí depois eu deixo de lado, sabe? Deixo aquilo passar. Eu falo, eu pensar que eu vou ficar triste por conta da influência de alguém? Não, não. Eu sou muito melhor do que isso, sabe? Isso não pode me atingir. É muito importante que eu tenha, sabe, esse tipo de comunicação, de saúde, que isso me influencie positivamente. Então eu não me sinto ruim, eu desprezo esse tipo de comentário e deixo isso de lado. Muito bom. Posso falar? Agora, Eu vi que tinha uma legenda, né? Posso falar? A falta de acessibilidade, né, nos vídeos, porque não tem legenda, gente, para os surdos. Como que a gente pode fazer? Quais são as atitudes necessárias? Então, eu penso que precisa começar o quê? No meu primeiro vídeo, sabe, no YouTube e tal, eu sempre começava digitando as legendas e tal. E aí vocês surdos falavam o quê? Puxavam a minha orelha. Ah, não tenho tempo para botar legenda, é muito difícil. Ai, dá muito trabalho. Gente, precisa pensar. E eu e tantos outros surdos, que às vezes dependemos disso, dessa questão da legenda para acessibilidade. Então, por exemplo, quando eu gravo os meus vídeos em língua de sinais, eu geralmente não faço voz, né? Só a língua de sinais. Quando eu termino, eu vou lá, faço os recortes, faço os ajustes, as adaptações, e aí depois eu venho e coloco então a legenda. E depois eu peço um intérprete, ouvinte, né? Para ver se está tudo corretamente e fazer também a tradução, né, da língua portuguesa, as correções, e pergunto se ele pode realmente fazer a questão da voz, né, no tempo exato, para cada tipo de informação. Então, vocês ouvintes, gravam seus vídeos, falam, e aí falam que, de repente, não tem tempo, né? E aí terminou, e cadê a legenda? Por que não colocaram? Como que nós surdos vamos saber o passo a passo dessas informações que estão sendo colocadas? Então, legenda é muito importante, a questão voz é muito importante, da língua portuguesa. Então, tudo isso é um contexto, ok? Então, como fazer isso? Quais atitudes ter, por exemplo, dentro do Instagram? No meu Instagram, eu sempre faço isso, eu sempre coloco as legendas, né? Para que vocês, ouvintes, né, que não entendem a língua de sinais, possam perceber essas informações. Então, que vocês vejam, né, tem essa questão visual e tal, de como funciona, qual é o pensamento da pessoa surda. Porque, às vezes, o ouvinte, né, o surdo, ele ouve pelos olhos. Então, ele recebe as informações pelos olhos. Ok. Mas, também isso acontece, né, de pedir a vocês, sabe? Coloquem as legendas. Porque eu sou surda e eu gosto, sabe, de acompanhar aquilo que as pessoas estão falando. E se faltam esse tipo de legenda, esse tipo de informação, eu amo, sabe, ver os contextos, os conteúdos, ver as respostas de cada pessoa. Então, como que eu vou fazer isso de verdade? Eu preciso realmente, sabe, que vocês tenham essa questão do conteúdo, sabe, de vocês e que vocês próprios, sabe, peçam mesmo o uso da legenda. Então, hoje é algo muito novo, né? Essa troca, essa questão as legendas. Não só a legenda, por exemplo, um surdo encontrou, né, aquele conteúdo no meu Instagram, por exemplo, ele sempre vai procurar, né, ter essa busca de mais explicação. E precisa existir esse conserto também, né, para que as pessoas consigam ver realmente como essa informação está chegando. Então, a comunidade ouvinte não pode também desprezar, né, a língua de sinais, e é muito importante para que vocês percebam isso, tanto surdos e ouvintes, que vocês tenham esse contexto de colocar as legendas nos seus vídeos, aquilo que vocês gravam, para que todas as pessoas, meus amigos também, por exemplo, vejam com esses conteúdos novos. Que legal, que legal. Ótimas reflexões, gente. Perfeito. Na verdade, a autoestima
Autoestima, autoestima é tudo, na verdade. Muito bom. Thaís, brigadão por ter aceitado. Então, eu quero pedir desculpa, só um minutinho. Eu vesti essa blusa, né, hoje, para combinar, né? Porque ontem eu encontrei numa loja, sabe? E aí eu falei, preciso comprar, porque o Estevam, né, ele sempre me mostra essa questão do bonita, bonita, meninos bonitos, mulheres bonitas, sabe? Então vocês, sabe? Vocês são bonitos, não esqueçam disso, não se achem feios. Deus fez vocês exatamente assim como vocês são, bonitos. Todos vocês têm características diferentes, sabe? Vocês são únicos, não se achem feios. Vocês são pessoas feias? Nunca. Pensem nisso, pensem do lado positivo. Muito bom. Gente, a nossa última convidada de hoje. Vamos fazer a foto do coraçãozinho? Vamos fazer a foto do coraçãozinho. Vamos lá. Faz aí, gente, a foto. Faz a foto. Preciso pensar ao contrário. Aí, faz e pinta a gente no Instagram. Vai lá, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado a todos vocês que visualizaram essa live, sabe? Se tiverem algum tipo de informação, meu Instagram é esse, gente, @ThaísaPaio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar, mas desculpa, porque às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, tá? Porque são muitas informações, são muitas pessoas. Então, às vezes, ficam muitos comentários, mas eu respondo todos vocês, ok? Um beijo! Tem vários comentários, ó. Top, top. Linda, muito bom. Obrigado, obrigado. É isso mesmo. Obrigado ao intérprete Lucas também, né? O Estevam. Ai, que confusão. Eu que agradeço a você, Thaís. Obrigadão. Tchau, tchau. Sorte, saúde. Beijos, beijos. Para você. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo, gente. Beijo. Gente, que legal, que legal. Nossa, que emoção. Que orgulho. Muito bom, muito bom. E você? Você? Tá gostando? Gostou? Agora nós vamos dar tchau para nossa live. E a gente se vê numa próxima. Tchau!